Rússia, demografia, guerra e futuro. E eu acho que vamos percorrer toda a história, desde o colapso da URSS até 2035. Em 1992, na Rússia, morreram mais pessoas do que nasceram. Isso aconteceu pela primeira vez em tempos de paz. Nesse momento, na verdade, tudo mudou. Imagine um país que em 30 anos perdeu tantas pessoas quanto outros países não perderam nem mesmo em tempos de guerra. Não por bombas e nem por epidemia, não por bombas, sem esperança. Por causa da vodka, da pobreza, das próprias decisões políticas. E depois ainda acrescentou a essa conta centenas de milhares de mortos e mutilados em um país estrangeiro. E ainda centenas de milhares fugiram da mobilização para o exterior. Essa é a história demográfica da Rússia moderna. E ela explica quase tudo o que acontece hoje, desde a falta de mão de obra até a incapacidade de vencer a guerra, que ela mesma começou. Então, a cruz russa, como tudo começou. A dissolução da União Soviética em dezembro de 1991 deu início a processos cujas consequências a Rússia sente até hoje. Em 1991, a população da Federação Russa era de 148,5 milhões de pessoas. Já no ano seguinte, ocorreu um evento que os demógrafos chamaram de Cruz Russa. A curva da mortalidade cruzou a curva da natalidade e o país entrou em um período de declínio natural e constante. População, essa virada não foi uma coincidência. Isso foi uma consequência direta do colapso socioeconômico sistêmico. A hiperinflação destruiu as economias dos cidadãos. A indústria parou. O sistema de saúde se degradou. A mortalidade excessiva entre os homens, principalmente devido a doenças cardiovasculares e alcoolismo, assumiu um caráter absolutamente catastrófico. Em meados dos anos 90, a expectativa média de vida de um homem russo era de 57 a 58 anos. Esse é o nível dos países mais pobres do mundo. 57 anos. A expectativa média de vida de um homem russo nos anos 90, isso é menor do que na África. No período soviético, a taxa de fecundidade total era mantida em torno de 2,2 filhos por mulher. Isso correspondia aproximadamente à simples reposição da população. A reprodução? Depois de 1991, tudo isso desmoronou, atingindo o mínimo histórico em 1999 a 1,16. Ou seja, para uma mulher, 1,16. Reprodução humana. Casais jovens, diante da instabilidade econômica, começaram a adiar em massa o nascimento de filhos. Moradia se tornou inacessível. Jardins de infância estavam sendo fechados. As perspectivas de emprego eram, para dizer o mínimo, incertas. O programa de capital materno, introduzido em 2006, teve um efeito temporário. A taxa de fecundidade aumentou para 1,78. Nunca chegou a 2,1 nos anos de 2012 a 2015. No entanto, esse aumento não foi uma mudança estrutural, mas apenas um adiamento dos nascimentos. As famílias concretizaram planos adiados, mas o número final de filhos não aumentou. Após 2015, o coeficiente voltou a cair de forma constante, e em 2025 novamente será 1,4. A primeira onda de emigração levou uma enorme quantidade de pessoas daquela faixa etária que é chamada de produtiva. Então, houve a imigração étnica nos anos 90 e nos anos 2000 centenas de milhares de judeus, alemães, soviéticos, intelectuais criativos, de 1 a 1,5 milhão de pessoas. A segunda onda foi de 2014 a 2021 jovens especialistas qualificados após a anexação da Crimeia. Desenvolvedores de TI, cientistas, jornalistas, empreendedores. A terceira, a mais forte, começou em 24 de fevereiro de 2022. Só nos primeiros meses deixaram a Rússia quantos? Algo entre 500 e 800 mil pessoas, e depois mais algumas centenas de milhares de homens em idade de recrutamento após o anúncio da mobilização.
Segundo estimativas combinadas, em 2026 as perdas da terceira onda chegam a 1 milhão de pessoas, homens jovens com ensino superior. Cada soldado morto não é apenas uma vida, senhoras e senhores, é um futuro trabalhador, pai, contribuinte que não existe mais. A guerra na Ucrânia se tornou a maior catástrofe militar para a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com os serviços de inteligência ocidentais, o Ministério da Defesa britânico e centros analíticos independentes, até abril de 2026, as baixas fatais chegavam a cerca de 180 mil pessoas. O Kremlin manteve os números reais em segredo. É importante entender o perfil demográfico dos mortos. A esmagadora maioria são homens de 20 a 45 anos, o núcleo da população economicamente ativa e reprodutiva do planeta. Neste caso, do país. A proporção clássica de feridos para mortos em guerras modernas é de 3 para 1, 5 para 1. Aplicando isso às perdas russas, isso significa de 360 a 900 mil pessoas com ferimentos de vários graus de gravidade. Uma parte significativa são amputações de membros, lesões crânioencefálicas, danos na coluna vertebral, concussões. Uma categoria especial, a onda de explosão causa danos difusos ao cérebro, que se manifestam por distúrbios cognitivos, epilepsia e graves transtornos mentais. O transtorno de estresse pós-traumático afeta, segundo diferentes estimativas, de 20 a 40% dos veteranos. Isso é uma quantidade enorme. O sistema psiquiátrico russo, historicamente, não foi adaptado para o tratamento em massa. Isso é um legado soviético, quando os transtornos mentais entre militares simplesmente eram silenciados. Eles não existiam. Não havia sexo e não havia transtornos mentais. As perdas totais, incluindo mortos, gravemente feridos e incapacitados em 2026, são estimadas entre 400 e 600 mil pessoas. Aliás, se este material foi útil para você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os novos episódios. E por $4 por mês você terá acesso ao canal exclusivo, trabalhos exclusivos e acesso antecipado a novos materiais. O link estará na descrição. Agora, a principal pergunta que o mundo teme. Tanques na fronteira da Polônia. Tropas russas, aqueles caras durões, ou como quer que se chamem, na Letônia, Lituânia, Estônia. No sentido profundamente convencional, não. Ou seja, nos próximos 5 a 10 anos, a Rússia não tem uma possibilidade real de atacar a OTAN. Existem várias razões e elas decorrem diretamente de tudo o que foi dito acima. A Rússia já está sob a máxima tensão militar possível na Ucrânia, sem declarar uma mobilização total, com todas as suas consequências políticas e econômicas catastróficas. O exército está exausto, perdeu centenas de milhares de soldados e oficiais experientes e gastou uma parte significativa dos estoques soviéticos de equipamentos e munições. Abrir uma segunda frente contra uma aliança militar cujo orçamento combinado de equipamentos é, 20 vezes maior que o da Rússia, isso não é estratégia, isso é uma catástrofe. O déficit demográfico torna fisicamente impossível a reposição do efetivo no prazo necessário. Desde 2022, a OTAN reforçou radicalmente sua presença no flanco leste. A Polônia está formando um dos exércitos terrestres mais fortes da Europa. Finlândia e Suécia ingressaram na aliança. Mas isso mudou significativamente o mapa estratégico da região do Báltico e do Ártico. A própria Rússia piorou sua posição estratégica, provocando justamente aquela expansão da OTAN que supostamente temia. Existe, no entanto, um porém importante. Esse porém são as armas nucleares. E isso muda completamente a equação. A Rússia possui o maior arsenal nuclear do mundo, cerca de 6.000 ogivas nucleares. A dissuasão nuclear funciona nos dois sentidos. É exatamente isso que impede a OTAN de intervir diretamente na Ucrânia, e também é o principal instrumento de pressão de Moscou sobre o Ocidente. A Rússia não precisa atacar convencionalmente, basta ameaçar.
Basta ameaçar com escalada para paralisar a determinação do outro lado. A ameaça real da Rússia para a OTAN parece diferente de uma invasão clássica. São sabotagens em infraestruturas, cabos, oleodutos, ferrovias, ataques cibernéticos aos sistemas de energia, desinformação, campanhas de desinformação, apoio a forças políticas radicais dentro da aliança. Nada disso ultrapassa o limiar do artigo 5, mas cria causa e pressão. O único cenário que realmente preocupa os analistas não é uma Rússia forte atacando a OTAN, mas sim o contrário, uma Rússia fraca, encurralada. Rússia começando a tomar decisões irracionais, um regime que vê... Diante de uma derrota militar inevitável, um regime assim pode, em teoria, recorrer ao uso limitado de armas nucleares, contando que o medo da escalada faça o Ocidente recuar. Isso é chamado de estratégia de escalada para desescalar. É justamente ela, e não a guerra convencional, que é a principal fonte de risco. Não é preciso temer uma invasão física à Polônia e à história. O que deve ser temido é outra coisa. A imprevisibilidade de um regime que possui armas nucleares e não tem nada a perder. Aliás, às vezes fazem uma pergunta muito interessante. E se a Rússia e Israel de alguma forma entrarem em conflito? Isso é hipotético, claro, mas é um cenário ilustrativo. Exatamente porque ele revela o real potencial militar da Rússia em comparação com um país pequeno, mas extremamente avançado tecnologicamente. Antes de tudo, uma guerra dessas é praticamente impossível do ponto de vista geopolítico. Rússia e Israel historicamente mantêm relações pragmáticas. Israel tem cerca de 1 milhão de pessoas vindas da antiga União Soviética. Ambos os países atuaram por anos na Síria, seguindo um esquema de desconflito. Havia acordos para não atacarem um ao outro, mesmo quando seus interesses se cruzavam. Eles não têm fronteiras em comum, não há disputa territorial. Uma guerra entre eles exigiria vários encadeamentos de eventos inacreditáveis. Por isso é mais um experimento mental. Ainda assim, se pensarmos puramente de forma hipotética, não haveria vencedor, justamente porque ambos os países possuem armas nucleares. A Rússia possui oficialmente, Israel não oficialmente. De acordo com várias estimativas, o arsenal de Israel varia de 80 a 400 ogivas nucleares. Isso significa que qualquer tentativa de desferir um ataque capaz de ameaçar a existência de Israel ativará imediatamente a chamada doutrina de sanção. Ou seja, abalar, por assim dizer, o mundo para que ele desabe sobre a cabeça de todos. Isso é uma retaliação garantida contra o agressor. Israel afirmou com absoluta clareza que agirá dessa forma. Falando sobre as capacidades convencionais, Israel possui um dos exércitos mais tecnologicamente avançados do mundo. Em termos per capita, sua força aérea está equipada com F-35 e F-15. Os pilotos são treinados em um nível que, pelo menos na Ucrânia, a aviação russa claramente não demonstra. Os sistemas de guerra eletrônica e as capacidades cibernéticas de Israel são de elite, mesmo pelos padrões da OTAN. Defesa aérea em várias camadas, domo de ferro, funda de Davi e flecha. Eles se destacam principalmente pela densidade, uma cobertura densa de um território pequeno. Além disso, Rússia e Israel não têm uma fronteira comum. A Rússia teria que projetar força através do Mediterrâneo. E ao fazer isso, entraria automaticamente em conflito com os Estados Unidos, que têm compromissos sólidos com a segurança de Israel. Conclusão. Em um confronto convencional, Israel é capaz de infligir danos inaceitáveis à Rússia e defender com sucesso seu território. A Rússia fisicamente não pode conquistar Israel. É longe demais, caro demais, arriscado demais. Este é um caso clássico em que não existe um vencedor no sentido tradicional, e o próprio conflito terminaria em catástrofe para ambos os países. Vamos voltar à Rússia. A demografia, a escassez de mão de obra. A crise demográfica se manifesta na economia, antes de tudo através da falta de pessoas.
Em 1925 a 1926, a Rússia registra um nível recorde de vagas não preenchidas. Você sabe quantas? Nem dá para imaginar. É a mesma quantidade de pessoas que vivem em Israel. 45 milhões de vagas de trabalho. O desemprego é formalmente baixo. Isso não reflete prosperidade, mas sim uma aguda falta de mão de obra. Salários reais cresceram 1,52 vezes entre 2022 e 2025, não devido ao aumento da produtividade, mas por causa da concorrência pela força de trabalho em declínio. Isso alimenta a inflação, que permanece em níveis de 2 dígitos. O complexo militar industrial absorveu uma parte significativa da força de trabalho. Lá, as fábricas de defesa operam em 3 turnos, oferecendo salários inalcançáveis para o setor civil. Como resultado, hospitais, escolas e indústrias civis enfrentam uma escassez severa de pessoal. O potencial científico e tecnológico da Rússia sempre foi um dos principais ativos do país. A guerra deu um golpe devastador nesse potencial. Segundo estimativas de associações de TI, só em 2022, entre 100 e 150 mil especialistas em TI deixaram a Rússia, além de outros 50 mil profissionais de TI. Muitos se integraram na Armênia, Geórgia, Israel, Emirados Árabes e Alemanha e não pretendem voltar. A ciência acadêmica está isolada da comunidade científica global. A participação em conferências internacionais está limitada. Publicações conjuntas tornaram-se juridicamente arriscadas. As assinaturas de bases de dados estrangeiras estão congeladas há muito tempo. A idade média do pesquisador científico russo está aumentando constantemente, mas isso é um sinal claro do declínio da escola científica. As sanções ocidentais interromperam o fornecimento de microeletrônica, máquinas CNC e ótica e ligas especiais. Esquemas de desvio através da China, Emirados Árabes e Turquia permitem importar componentes, mas não eliminam o atraso tecnológico. O desenvolvimento de drones modernos, sistemas de inteligência artificial e mísseis hipersônicos exige especialistas de nível mundial. Eles estão se tornando cada vez mais raros. O mercado consumidor civil que a produção russa não consegue suprir. E a dependência da China está crescendo. A China está impondo condições cada vez mais rígidas, naturalmente. Segundo demógrafos independentes, se as tendências atuais continuarem, a população da Rússia cairá para 138 milhões de pessoas até 2035. Fator-chave: ecodemográfico. O que é isso? A geração pouco numerosa dos anos 90 está entrando no auge da idade reprodutiva e não é capaz de garantir o aumento da taxa de natalidade. O número de mulheres entre 20 e 35 anos diminuiu cerca de 1/3 em comparação com o início dos anos 2000. Nenhum capital materno vai mudar essa aritmética. Entre 2030 e 2035 haverá um trabalhador e meio para cada aposentado. Isso é um prenúncio de crise previdenciária e de aumento da carga social sobre o orçamento. O atraso tecnológico em relação às principais potências vai se agravar. Daqui a algumas décadas, o país corre o risco de se encontrar em uma situação em que fisicamente não será capaz de reproduzir equipamentos militares do mesmo nível de complexidade. O que está acontecendo? O que estão produzindo hoje? Não conseguirá atingir o nível de complexidade que existe hoje. E aqui é importante entender. Na demografia, o futuro próximo é um horizonte de 10 a 15 anos, porque todas as pessoas que entrarão no mercado de trabalho em 2035 já nasceram. As decisões tomadas hoje vão trazer os primeiros resultados perceptíveis em 18 a 25 anos. A Rússia já tem seus problemas demográficos definidos, pelo menos para as próximas 2 décadas, independentemente do que for decidido amanhã. A crise demográfica da Rússia é uma tragédia para milhões de pessoas vivas. Destinos reais, famílias destruídas, descobertas que nunca aconteceram. Não se pode falar sobre isso sem compaixão por aqueles que se tornaram vítimas não de suas próprias decisões, mas das decisões de outros.
Por outro lado, em uma visão mais ampla, se olharmos de forma mais ampla, se olharmos para a Europa, para a ordem mundial, para as perspectivas de segurança a longo prazo, no quadro parece diferente. A Rússia de 2035 será significativamente menos capaz de realizar uma agressão militar em grande escala do que a Rússia de 2022, não porque ela ficará mais sábia, mas porque ela simplesmente não terá pessoas. Não haverá dinheiro e não haverá tecnologia. A democracia é um limitador rígido, mas confiável, das ambições imperiais. A história conhece exemplos de países que pareciam condenados, mas encontraram uma saída. A Alemanha após 1945, o Japão após os mesmos abalos. A Coreia do Sul, que se ergueu das cinzas. A recuperação começa sempre com um diagnóstico honesto. E é por isso que é importante chamar as coisas pelos seus nomes, não ceder nem ao pânico, nem às ilusões. Hoje, a Europa está mais forte, mais unida e mais armada do que estava em 2021. A OTAN se expandiu, a Ucrânia resistiu. E a demografia é uma força lenta, mas implacável. E agora ela trabalha contra o revanchismo e não a seu favor. Democracia onde? Demografia é destino, escrito com uma caligrafia lenta, mas implacável. A Rússia está lendo esse registro há 30 anos sem querer reconhecê-lo, mas é justamente esse registro que é a nossa principal fonte de um otimismo sóbrio e tranquilo. Se este material foi útil para você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder novos episódios. E por $4 por mês você terá acesso ao canal com conteúdo extra, análises exclusivas e acesso antecipado a novos materiais. O link está na descrição. Senhoras e senhores, todas as estimativas numéricas de perdas militares e migração são baseadas em dados de serviços de inteligência ocidentais, pesquisas democráticas independentes, fontes abertas como Mediazona, Stories, SLED, Ministério da Defesa do Reino Unido, Rosstat e similares. As estatísticas oficiais russas sobre perdas militares agora estão indisponíveis ou são intencionalmente subestimadas. Então é preciso usar uma porção de fontes informativas para, partindo do princípio de que todos mentem, entender onde eles têm pontos em comum. É isso. Então, com isso encerramos e até a próxima. Acho que até amanhã. Até logo.